Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia! Hoje, dia 4 de junho de 2026, quinta-feira, a igreja celebra solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus Cristo. Iremos meditar o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Esse é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. O povo já estava na terra prometida, mas Deus não queria que esquecesse a lição que recebera desde a libertação do Egito até ali. No deserto, várias vezes revelava o que tinha no coração. Vivia só de pão e para o pão buscavam só satisfações terrenas. Assim, ele os humilhou, os fez passar fome e os nutriu com o maná, tentando ajudá-los a descobrir que o alimento mais profundo, viver os mandamentos, a aliança, a palavra que sai da boca do Senhor. Sem esse passo, viveria o Egito nesta terra que recebera em função apenas de panelas cheias, quando facilmente entram como temperos a injustiça, a soberba, a insensibilidade fraterna e a exclusão de alguns, e etc. Jesus propõe este algo mais que o Pai quer ver em cada coração. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Ter a vida em si é ser fonte dela. O que então pertence ao Pai, dom que o Pai concede ao Filho e o Filho partilha com os comungantes de seu corpo e sangue. Assim, quem come a carne e bebe o seu sangue, o sangue de Jesus, tem a vida eterna, a vida do próprio Deus. E tem essa vida, fonte de vida, porque a carne de Jesus e seu sangue são comida e bebida, ou seja, são fonte que sacia fome e sede. E participamos dessa vida, fonte, também porque ao recebê-la, Jesus, na Eucaristia, permanece em nós e nós nele, como o tronco nos ramos e estes no tronco. Jesus mostra que o Pai, de fato, vive, tem essa vida, fonte de vida, porque ele, Jesus, vive por causa do Pai, vive do Pai,
E a ele o Pai concedeu essa sua mesma vida, porque quem o comunga vive por causa dele, vive dele. Assim, igualmente, provamos que temos essa vida, fonte, a vida eterna. Se alguém está vivendo por causa de nós, se estamos sendo fonte de vida a alguém, se nos tornamos para o próximo o que Jesus é para nós, Eucaristia, fonte de vida. É o que Paulo nos afirma. O cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo. E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo. Que maravilha! Pela comunhão, nosso corpo e sangue vão se tornando sempre mais como corpo e sangue de Jesus. Assim seja.